no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Sentado como os irmãos estão, vamos ler esse texto. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Isaías, capítulo 43, do verso 1 até o verso 13. A palavra de Deus nos diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Ele diz o quê? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, Deus, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sabá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, e os povos por tua herança. Pela tua vida, não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Traze meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que chamados pelo meu nome, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traz o povo que ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as tuas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouçam e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, nem depois de mim nenhum Deus haverá. E o verso 11 diz: eu sou o Senhor, e faço de mim, e fora de mim não há salvação, não há Salvador. E ele continua dizendo: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Eu queria que você lesse comigo o verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que o Senhor aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração. Eu queria que você voltasse os seus olhos para o versículo 4, que diz: visto que fostes o que, irmãos? Precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida, digno de honra. E o texto nos diz: fostes precioso. Eu quero falar nesta manhã sobre o seguinte tema: você é precioso. Amém? Nós usamos muito essa expressão, você é precioso. Alguém já disse para você isso? Algum dia? Você é muito especial, você é muito precioso. Na verdade, é uma realidade. Só que nós não podemos colocar o homem no centro das atenções.
Porque quem tem que estar no centro das atenções é quem? É Deus. Deus deve estar no centro, mas isso não implica que a gente possa dizer que você é especial, até porque o próprio Deus, Ele olha para você e diz assim: você é precioso, você é precioso. Então neste dia eu quero meditar com você sobre o valor que você tem aos olhos de Deus. Existe uma canção que você conhece, do grupo Diante do Trono, que diz assim: aos olhos do Pai, você é obra-prima que Deus planejou, e com suas próprias mãos pintou. E ele continua dizendo: a cor de sua pele, a cor dos seus cabelos desenhou, cada detalhe, um toque de amor. Isso mostra que você é único. Talvez você não se aceite como na verdade você se vê, como você se olha, mas eu quero lhe dizer que você é obra-prima da criação de Deus. Somente isto pode trazer graça, conforto, alegria para o seu coração. Alguém talvez possa não lhe valorizar, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus amigos. Alguém já disse que você não é aquilo que você deveria ser, mas Deus olha para você e Ele olha assim, dizendo que você é precioso para Ele, obra-prima. Mas, infelizmente, irmãos, o homem pecou. Na verdade, o homem é a obra-prima da criação. Mas, infelizmente, o homem pecou. E o pecado não somente afetou o relacionamento do homem com Deus, mas também o pecado afetou o relacionamento do homem com o homem. E quando eu falo homem com homem, não é no sentido somente do homem com o seu próximo, mas também com o homem, você mesmo, afetou. Porque quando você se olha, você não consegue muitas vezes se ver como Deus se vê, como Deus lhe vê. Porque se você olhasse com os olhos de Deus, você não reclamaria, você não murmuraria, você agradeceria pela cor da sua pele, você agradeceria pelo seu cabelo, muito ou pouco, pelo seu corpo, pela sua altura, e não ficaria tão insatisfeita ou tão insatisfeito como na verdade o ser humano é. Então nós percebemos que o pecado não somente afetou o relacionamento de Deus com o homem, e com o homem com Deus, mas também o homem com o seu próximo, e mais particular, o homem com o homem, você com você mesmo. Agora, quando nós percebemos isso, nós entendemos que Deus, Ele não desistiu do homem. O texto que nós lemos, que é Isaías 43, traz justamente o versículo 4. E o versículo 4, nós podemos entender que, entre outras chaves desse texto, ele pode se destacar como um dos textos, um dos pontos altos desse texto. Porque o verso 4 vem e diz: visto que foste precioso aos meus olhos. E continua dizendo, digno de honra. E ele continua ainda dizendo, e eu te amei. Eu te amei. Quem está dizendo isso? É o próprio Deus. Que coisa boa. O próprio Deus falar para o seu povo, particularmente nesta manhã, falar para a sua igreja aqui, para você que está em casa, dizendo que você é precioso para Ele. Você é precioso aos seus olhos. É Deus quem está dizendo, através do profeta Isaías, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de consolo, uma mensagem de conforto.
E aí eu preciso analisar, porque o Senhor falou dessa forma, desta maneira para o seu povo. E aí é só você olhar e perceber a situação que o povo de Deus estava enfrentando. Irmãos, não é pelo fato de Deus nos amar, não é pelo fato de Deus dizer para mim e para você nesta manhã que eu e você somos preciosos, que Ele não venha também com juízo, com o objetivo de corrigir, com o objetivo de trazer algo a mais, para que eu e você retrocedamos na caminhada no que diz respeito a desobedecer a Ele e voltar para o caminho que eu e você devemos estar sempre. O povo de Deus sempre foi assim. De vez em quando se desvia, se distancia. Veja aí o capítulo 42, para você entender um pouco. Veja como o povo estava. O verso 24 diz o seguinte, vamos ler o verso 23. Quem há entre vós que ouça isto? É uma indagação. E ele continua dizendo, quem atenda e ouça o que há de ser depois? Aí ele vai mostrar como o povo dele estava vivendo. O povo de Israel, o povo do Senhor. Ele diz, quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Ou seja, a situação do povo de Deus era uma situação de disciplina. Na verdade, o povo estava sendo disciplinado. E olha, irmãos, se eu sou filho e Deus é o meu pai, a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Se não somos corrigidos, é porque nós não somos filhos. Somos o quê? Bastardo. Mas glória a Deus, porque você é filho. Glória a Deus, porque você é filho. E você, como pai, já corrigiu seu filho, sim ou não? Você, como mãe, você gostou de corrigir seu filho, de colocar o seu filho naquele cantinho do silêncio, para ficar pensando, refletindo, onde ele errou e tomar o caminho de volta. Na verdade, esse momento aqui era justamente isso. Deus estava corrigindo o seu povo. E ele continua dizendo no verso 24, acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando o que, irmãos? Ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles o que? O furor da sua ira e a violência da guerra, isto lhe ateou fogo ao redor. Contudo, não entenderam e os queimou, mas não fizeram o que? Caso. O que isso quer dizer? Mesmo o povo de Deus sofrendo a correção, esse povo estava como que? Indiferente. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui ou alguém aí em casa que está assim, indiferente. Veja bem essa pandemia que nós estamos vivendo. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram embora. Mas não só a questão da pandemia, outras questões que estão aí, a criminalidade, a violência, determinadas questões. Será que nós não podemos dizer que é Deus que está trazendo, de certa forma, um juízo para a nossa sociedade e para o mundo? Porque a questão não é uma questão apenas local, não é uma questão de uma cidade, não é uma questão de um estado, de um país, mas nós podemos perceber e entender que isso está acontecendo aonde? No mundo. E não só pandemia,
mas enchentes, catástrofes e tantas outras coisas mais que têm acontecido. Por isso que eu e você precisamos colocar os nossos corações, sabe aonde? Rendido aos pés do Senhor, nos humilharmos diante de Deus e buscarmos o Senhor e cada dia abrirmos mais os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor. Quando as pessoas antigamente se arrependiam, como sinal de arrependimento, eles faziam o quê? Rasgavam suas vestes, se cobriam de pano, de saco, de cinza, se humilhavam, jejuavam, cobriam o rosto com cinza, para dizer que estavam humilhados. Mas a palavra de Deus vem e diz que nós não devemos rasgar as nossas roupas, mas devemos rasgar o quê? Os nossos corações, com uma atitude de arrependimento. Agora, irmãos, mesmo as pessoas agindo assim, mesmo o povo de Deus agindo dessa forma, nós vemos um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que corrige, é verdade, mas esse corrigir é para que esse filho, essa filha se volte para Ele, fique mais perto do Pai e desfrute da sua comunhão, desfrute da sua presença. Por isso vem o capítulo 43, que vai mostrar justamente o grande amor de Deus, o grande amor de Deus. Então, a situação do povo de Deus era esta. O povo estava em disciplina, Deus estava de certa forma corrigindo aquele povo, mas mesmo esse povo sofrendo a correção, esse povo não estava ainda atentando para esta realidade, não estava se arrependendo, mas mesmo assim, Deus vem com a sua graça e com o seu amor. E aí eu e você precisamos ter uma fé, consciência do agir de Deus, porque essa fé é preciosa, porque Deus vem e traz libertação, Deus vem e traz cura, Deus vem e traz libertação, porque um dia eu e você fomos alcançados pela graça inefável de Deus, o amor dele nos alcançou, e hoje você pode desfrutar justamente dessa manifestação de Deus, como o texto mesmo nos diz. E aí, aos olhos de Deus, mesmo sendo pecadores, aos olhos de Deus, mesmo sendo falhos que somos, mas Deus olha com esse olhar de graça, esse olhar de misericórdia. E aí podemos ver que Deus olha para cada um de nós, com esse olhar de que Ele nos vê como alguém precioso. Você pode dizer amém? Você é precioso. Porque Deus lhe ama. Agora, o texto que nós queremos compartilhar com vocês é o capítulo 43. E aí nós queremos tirar algumas lições muito importantes para nós. O porquê eu e você somos preciosos. Porque Deus olha para mim, Deus olha para você, e nós podemos nos sentir assim, alguém preciosos. Pega aí o verso primeiro, o que é que diz o verso primeiro? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Aí ele diz, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aqui nós podemos tirar algumas questões fundamentais no primeiro tópico. Nós queremos mostrar que somos criados, redimidos por Deus. Por isso somos preciosos aos olhos dele, porque ele vem com a sua graça e nos criou. Mas não somente nos criou, mas ele nos redimiu, nos colocando em uma nova posição. O texto nos diz mais agora. Esse mais agora implica algumas questões anteriores. No caso aqui,
a questão como o povo de Deus estava vivendo esse momento de dor, de sofrimento, e mesmo vivendo dessa forma, ainda estava com os seus ouvidos entupidos, não estavam ouvindo, não estavam atentos, os seus olhos não estavam vendo. E aí o Senhor vem e traz algo para eles, para que eles possam pensar, refletir, analisar. E aí nós vemos justamente isso, o sofrimento como disciplina de Deus. E aí Deus vem e diz assim no verso 1, que te criou, ó Jacó. Quando a Bíblia fala em Jacó, fala naquele homem que você conhece muito bem, filho de Jacó, era filho de quem? De Isaac. Jacó, filho de Isaac. Como filho de Isaac, ele foi escolhido por Deus. Na verdade, a esposa de Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. A Bíblia diz que Deus escolheu quem? Jacó. E não quis Esaú, rejeitou Esaú. Aí você diz, como é que Deus fez isso? Não pergunte a mim. Pergunte a quem? A Ele, porque Ele é soberano, Ele é Deus. A Bíblia diz que Deus escolheu Jacó. E quando nós pensamos em Jacó, o nome já diz, suplantador, enganador, aquela pessoa trapaceira, aquela pessoa esperta, aquela pessoa que precisava ser transformada. E aí entra justamente o amor de Deus, que é o amor incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Por isso Deus nos ama. Não porque eu sou bom, não porque você é bom, não porque eu mereço, não porque você merece. É a graça de Deus, é o amor incondicional de Deus. E aí quando nós olhamos para Jacó, percebemos justamente isso, símbolo de alguém pecaminoso, no caso aqui, um Israel que se desviava do Senhor, sem ter um processo de mudança, alguém que estava vivendo no pecado. Mas o texto nos diz que Deus criou Jacó, mas Ele formou Israel. E quando nós pensamos em Deus formar Israel, vem justamente a colocação de transformação, de mudança. E aí vem à nossa mente a experiência que Jacó teve lá no Val de Jaboque, quando ele teve uma experiência real, genuína com o Senhor. É tanto que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó, enganador, enrolão, suplantador, mentiroso. Agora Deus transforma Jacó, e agora ele não mais é chamado de Jacó, mas de Israel, que quer dizer o quê? Príncipe com Deus. Então isso mostra justamente o agir sobrenatural de Deus na vida. Um dia eu e você fomos Jacó. Talvez não assim, você nunca enganou ninguém, você nunca roubou ninguém, sabe? Você não era assim suplantador, enganador, mas talvez você era garoto esperto em alguma área. Você era alguém esperto, que queria levar vantagem em tudo. E aí Deus vem, mudou a sua vida, mudou a sua história. E agora você não é mais Jacó, você é Israel, alguém. Por isso que eu e você somos especiais. Porque Deus não somente nos criou, mas Ele nos transformou com a sua graça. E o texto ainda continua dizendo: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isso significa que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Tu és meu, eu te remi, transformei sua vida. E aí você pode se sentir o quê? Alguém privilegiado por Deus. Tu és meu, significa que agora eu pertenço a Deus. Direito de propriedade. E pensando nisso,
nunca mais eu e você seremos mais os mesmos. Nunca mais seremos como antes, porque agora passamos por essa transformação. E agora somos propriedades exclusivas de quem? De Deus. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, na sua primeira carta, no verso 9, ele vem e diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É o máximo, não? Você ser propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Mas o texto não somente para aqui, continua, e ele diz que eu e você fomos alcançados por esta graça, nos tornamos o que nos tornamos, não só para ficar no mundo da contemplação, mas para tornar o nome do Senhor manifesto. E ele diz, a fim de quê? De que eu e você possamos proclamar as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de você conhecer Jesus, era esse Jacó, vivia nas trevas, condenado, apesar de Deus lhe amar. Mas agora você foi transformado e agora você é Israel de Deus. Amém? Na verdade, nós fazemos parte do Israel de Deus. Saiba, você não é do mundo, você é de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu não sou do mundo, eu sou de Deus. É tanto que o apóstolo vem e nos diz, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Ou seja, agora tanto faz, quer pois vivamos ou morramos, temos esta convicção, somos do Senhor. Então qual o primeiro motivo para que eu e você possamos nos sentir assim especiais, preciosos? Fomos criados, transformados, somos propriedades exclusivas de quem? De Deus. Então Ele nos criou, Ele criou você, Ele nos remiu, Ele remiu você, Ele nos chamou, Ele chamou você, e agora eu e você fazemos parte desse povo exclusivo de Deus. Temos a Jesus como nosso Senhor, e como prova disso, você está agora selado pelo Espírito Santo de Deus. Então você é dele. Você é dele. Você é dele. Amém? Mas em segundo lugar, irmãos, o verso 2, ele continua dizendo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão o quê? Te submergir. No caso aqui diz, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai queimar você, não queimarás. E ele continua dizendo, nem chama arderá em ti. Em segundo lugar, eu e você somos preciosos, porque temos a companhia de Deus. Quando? Todo dia, toda hora, todo instante. Em qualquer situação que eu e você possamos enfrentar, passar, temos a proteção de Deus. Isso não alegra você? Isso não torna você confiante? Isso não torna você alegre, feliz? Você ergue a cabeça e sabe que não está sozinho, porque Deus está com você. E aí nós podemos ver nesse texto 3 figuras que simbolizam, nesse caso aqui, nesse texto aqui, sofrimento da nossa vida. Jesus em nenhum momento, ele negou sofrimento aos homens. Inclusive ele disse que no mundo nós vamos passar por quê? Por quê?
por tribulações, por lutas, por dificuldades. Mas que eu e você devemos ter o quê? Bom ânimo, erguer a cabeça e saber que o Senhor venceu, nós também vamos vencer. Mas no caso aqui no nosso texto, que estamos olhando aí, e você está com a sua Bíblia aberta, e aí o verso 2 vai falar sobre 3 elementos, 3 figuras que vão simbolizar as dificuldades do nosso dia a dia. Ele fala das águas, ele fala dos rios e ele fala do fogo. As águas, os rios e o fogo são símbolos de dificuldades, de lutas que vêm a cada um de nós. São as tribulações diárias. Jesus mesmo disse: basta cada dia o quê? O seu mal, as lutas, as dificuldades. E aí, basta olhar para alguns exemplos na Bíblia que nós podemos nos sentir confortados pelos exemplos dessas pessoas. Por exemplo, eu preguei alguns dias atrás aqui sobre os discípulos de Jesus no barco, na 4ª vigília da noite, prestes a submergir. Lembram disso? Quem veio ao encontro dos seus discípulos? Jesus. E ele veio como? Andando sobre as águas. Os discípulos nem imaginavam o mar revolto, as ondas violentas, os ventos fortes, o barco já estava a ponto de ir a pique. De repente Jesus vem andando sobre as águas. Para quê? Para dizer que eles não estavam sozinhos. Nós podemos ver isso. Mas nós também podemos ver que os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, em manter a sua fidelidade ao Senhor, diante das pressões, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. E o rei Nabucodonosor ficou com tanta raiva deles, pela maneira como eles responderam ao rei. Quando o rei disse: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Se vocês não se arrependerem e se dobrarem a essa estátua, vocês vão morrer. E aí eles responderam assim, calmo, sereno e tranquilo, dizendo: sabe o quê? Fique sabendo, ó rei, o Deus que nós servimos, Ele tem poder para nos livrar, caso Ele queira. Mas se Ele não quiser, não tem problema, nós vamos morrer. Mas uma coisa é certa, nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua, porque temos consciência de que só a Deus devemos adorar. Eu quero perguntar a você neste dia, você tem essa consciência? Que só a Deus você deve adorar? E as pressões que vêm, você deve se manter de pé, não se dobrar às pressões, pelo contrário, se manter firme, porque o Deus que você serve, Ele pode lhe livrar, se assim Ele quiser, senão, não vai lhe livrar, mas a sua convicção, a sua consciência, a sua fé no Deus verdadeiro é que vai prevalecer. E aí o rei ficou irritado demais, e aí mandou aquecer a fornalha, quantas vezes? 7 vezes mais. De tal forma, de tal maneira, quando os homens foram jogar, aqueles 3 homens, eles foram mortos pelo calor, pela chama, e aqueles homens caíram ali naquela fornalha. E o texto nos diz que o rei ficou abismado, porque ele não estava vendo apenas 3, ele estava vendo 4. E o texto nos diz que o quarto homem era semelhante ao Filho dos deuses. Sabe quem era aquele 4º homem? Jesus de Nazaré. Da mesma forma como Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós podemos entender, irmãos, e perceber que somos preciosos, porque Deus está conosco quando? Todos os dias.
Mas não somente isso, lembra também de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, e o rei ficou a noite toda sem conseguir dormir, porque ele não queria fazer isso. Mas diante do seu decreto, diante da sua palavra, ele não podia voltar atrás. E Daniel foi jogado na cova dos leões. De manhãzinha, o rei foi lá na cova e gritou: viva, ó Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, será que ele pode te livrar? E aí ele pôde ouvir a voz de Daniel dizendo: viva, ó rei, o Deus que eu sirvo fechou a boca dos leões e eu estou vivinho aqui, aleluia. É esse Deus que nós servimos, irmãos, é esse Deus que nós confiamos, por isso que eu e você somos preciosos. Porque temos um Deus que não somente nos criou, não somente nos redimiu, não somente nós somos propriedade exclusiva dEle, mas Ele tem cuidado de cada um de nós, tem nos guardado, tem nos protegido. Por isso, quando passares pelas águas, eu serei contigo, em frente, de cabeça erguida, porque você não está sozinho. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Significa que nenhuma tribulação, nenhum sofrimento deste mundo vai poder tirar aquilo que está dentro de você. Tem algumas pessoas que se decepcionam com Deus. Sabe por quê? Porque não tem uma fé verdadeira, genuína. Não confia no Senhor de fato e de verdade. Porque quem conhece Deus, acontece o que acontecer, haja o que houver, nada vai abalar a sua fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, você conhece muito bem, verso 38 a 39, ele vem e diz assim: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, o quê? Vai poder separar-me do amor de Deus, que está onde, irmãos? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Por isso você é especial, por isso você é precioso. E se você voltar à página do livro do profeta Isaías, para o capítulo 41, versículo 13, ele nos diz o seguinte: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, veja o que é que Deus está dizendo. Eu te digo, não temas, porque eu te ajudo. Ei, não é bom receber uma ajuda? Você quando está com um peso muito grande, e de repente alguém chega e diz assim: ei, deixa eu lhe ajudar. E aí pega aquele peso, que maravilha, não é assim? Nas tribulações da vida, nas dificuldades, nas provas, nos dias mais terríveis da nossa existência, não estamos sozinhos. Ele está conosco. Ele vem e diz: não temas, não tenha medo, porque eu te ajudo. Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Não podemos esquecer, irmãos, o Senhor está conosco, não importa o que possa acontecer, não estamos sozinhos. Nessa pandemia, por exemplo, quantas pessoas perderam os seus entes queridos? Pais perderam filhos, filhos perderam pais, irmãos perderam irmãos, amigos. Mas eu quero dizer que tudo isso aqui passa rapidamente, porque a certeza absoluta que nós temos de Deus vai além do aqui
e do agora. Porque aqui é tudo passageiro. Tudo isso é passageiro. E um dia nós vamos estar diante dele. Diante dele, com ele. E a Bíblia nos diz que ele vai enxugar dos nossos olhos o quê? Toda lágrima. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Aleluia. Então, em segundo lugar, somos preciosos porque podemos desfrutar não só de ser criado, ser transformado, sermos propriedade exclusivas dele, mas desfrutarmos da sua companhia. Por isso, ele vem e diz: não temas. Você pode dizer aí, não temas? Não temas. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós podemos entender que somos preciosos, porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus disponível, sabia? O Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, o Deus que professamos essa fé, esse Deus está disponível. Existe, na verdade, uma disponibilidade de Deus para agir com graça, com misericórdia, para nos salvar. Os versos 3 e 4 do capítulo 43 que estamos lendo, pega aí na sua Bíblia, o que é que diz os versos 3 e 4? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E aí ele diz: dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Aí o verso 4 vem e diz: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. E aí nós podemos ter certeza de que, se não for o Senhor agindo em nós, onde é que nós estaríamos? Se não fosse Deus na sua vida, onde é que você estaria? Por isso que nós podemos entender que somos preciosos, porque há uma disponibilidade de Deus. Sabe para quê? Para agir com a sua mão, com o seu braço, para nos salvar e nos libertar. Você pode dizer amém? O salmista, ele traz essa realidade. Inclusive hoje no programa Tempo com Deus, compartilhamos esse salmo. Abra a sua Bíblia aí, no salmo de número 24. Depois nós vamos voltar para o mesmo texto. Salmo 24, ou melhor, 124. Olha o que é que esse salmo nos diz. Salmo de número 124. Se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. E aí ele continua dizendo: as águas nos teriam o quê? Submergido, e sobre a nossa alma teria passado o quê? A torrente. E ele continua dizendo: águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Isso quer dizer, nós teríamos sido destruídos, acabados. Mas ele continua dizendo: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Mas ele continua dizendo: salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. Se não fosse o quê? O Senhor. Alguma vez você já disse isso? Se não fosse o Senhor? Quantas vezes? Outras vezes nós nem percebemos. Mas se não fosse o Senhor, isso quer dizer que o Deus que nós servimos,
o Deus que nós amamos, é esse Deus que está sempre pronto para nos salvar. Disponibilidade de Deus para nos salvar. Somos preciosos aos olhos de Deus, porque Ele é um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. É bem verdade que eu e você temos que fazer a nossa parte, temos que cuidar daquilo que é fundamental, que é necessário. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, temos que usar máscara, temos que usar álcool, ainda manter o distanciamento, se cuidar, é verdade, mas não só com relação à pandemia, com relação a tantas outras coisas, precisamos fazer a nossa parte. Mas nós podemos dizer com toda convicção, apesar de fazer tudo isso, se não fosse o Senhor, onde é que eu estaria? Onde é que você estaria? Se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Por isso, em terceiro lugar, nós podemos dizer que somos preciosos para Ele, aos seus olhos, porque Ele está disponível para estender as suas mãos e nos livrar, nos salvar. Você pode dizer amém? Em último lugar, irmãos, vem o verso 5 e 7, que diz o seguinte. Verso 5 diz assim: não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e ajuntarei desde o Ocidente. Ele continua dizendo: direi ao norte, entrega, e ao sul, não é tenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E ele continua dizendo: a todos os que são o quê? Chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. O que isso quer dizer, irmãos? Ele, o Senhor, está nos edificando como pessoas chamadas, vocacionadas para servir a Ele e para fazer parte da sua igreja. Claro que aqui no caso era Israel, o povo de Deus, que estava espalhado devido à perseguição, devido ao período de sofrimento, o período do cativeiro babilônico, e ainda veria o cativeiro assírio, tudo isso aí. Mas o Senhor disse que iria recolher esse povo, onde esse povo estivesse. E eu quero dizer que Deus está recolhendo também o seu povo, ajuntando os seus filhos. E a igreja do Senhor Jesus é composta dos filhos dele. Mesmo que eu e você não estejamos juntos geograficamente, aqui está apenas uma pequena parte, mas agora mesmo, nesse exato momento, nós não temos noção da quantidade de homens e mulheres, jovens, crianças, filhos de Deus, que estão adorando ao Senhor nos 4 continentes, nos 4 cantos do mundo, adorando a Deus, nos 5 continentes, adorando ao Senhor, nos 4 cantos do mundo, adorando o Senhor, seja aqui no Brasil, seja aqui na América, seja na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, aonde estiver pessoas chamadas por Deus, o Senhor está recolhendo, chamando os seus filhos. É bem verdade que nós podemos ver na vida de algumas pessoas um esfriamento, mas eu quero dizer que Deus está recolhendo e chamando o seu povo para fazer parte da sua igreja, a igreja visível, mas também a igreja invisível. Principalmente a igreja invisível, também a igreja visível, que é essa que eu e você vemos.
Então podemos dizer que, apesar de todas as lutas, Deus está reunindo o seu povo, Deus está convertendo gente de todas as nações. Sabia? É porque muitas vezes nós olhamos apenas para o nosso momento aqui e agora. Mas olhe, o Espírito Santo de Deus está agindo no mundo, convertendo homens e mulheres para o reino de Deus. Você pode dizer amém? E aí nós podemos citar ainda alguns textos, aqui nesse mesmo capítulo. Veja aí o versículo 13. O versículo 13 diz o quê? Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Você pode dizer a última parte desse versículo? Agindo Deus, quem impedirá? O que isso quer dizer? Pode ser difícil para mim, pode ser difícil para você, mas para Deus não é difícil. Quando Deus age, tudo acontece. Quando Deus age, tudo acontece. E eu quero dizer que Deus está agindo na sua igreja. Talvez você não está vendo com os olhos físicos, mas olhe com os olhos espirituais. Deus está agindo. E o povo de Deus não é um povo pequeno, irmãos. Como alguém já cantou lá atrás, que o povo de Deus é um povo pequeno, é um povo muito alegre, pequenininho. Não, irmãos. O povo de Deus é um povo grande, numeroso. Inclusive, na visão do Apocalipse, é um número de milhões, de milhares, de milhares e milhares, incontáveis. E Deus está fazendo justamente isso. Concluindo, irmãos, a última frase do versículo 7 traz um conforto muito grande. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? O versículo 7 nos diz assim, a última frase, ele diz: e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Ou seja, eu e você somos especiais, pelo fato dele ter nos criado, pelo fato dele ter nos recriado, quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus e nascemos de novo, pelo fato de termos o seu cuidado, a sua proteção, a sua presença, e pelo fato dele estar com a sua mão estendida para salvar e trazer os seus filhos de longe. Mas tudo isso só tem sentido é porque eu e você fomos criados para a sua glória. Para a sua glória. Essa última frase, eu os criei para a minha glória e que formei e fiz. Ou seja, eu e você precisamos entender isso, irmãos, que a razão, o motivo de nós estarmos aqui é para a glória de Deus. Nós não fomos criados simplesmente para viver muitas vezes como vivemos, não. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. Eu vou repetir o que Paulo falou. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. E dentro dessa conclusão, eu quero trazer 3 implicações bem práticas para a minha vida e para a sua vida neste dia. Em primeiro lugar, os versos 1 e 5 nos fala que agora diz o Senhor, que te criou Jacó, que te formou Israel, e ele diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O que isso quer dizer? Que eu e você somos propriedades exclusivas de quem? De Deus. Então se anime, se alegre. Você pertence ao Senhor nosso Deus. Em segundo lugar vem o versículo 10, veja aí o versículo 10, que diz o seguinte: vós sois as minhas
testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim nenhum Deus existiu e se formou, nem depois de mim outro Deus haverá. Ou seja, precisamos dar testemunho desse Deus que é único e que é verdadeiro. Aonde você estiver, você foi criado, recriado, você tem a companhia, tem a proteção. Ele vem e fortalece você e diz: não temas, para que você seja, na verdade, uma testemunha verdadeira do Senhor. E dizer que só o Senhor é Deus, só Ele é Deus, aonde você estiver. Mas a última colocação que eu quero fazer está no verso 21. O verso 21 desse capítulo nos diz: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. O que isso quer dizer? Que eu e você precisamos celebrar o nome do Senhor. Cantarei ao Senhor, cantarei o seu louvor para sempre. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Foi justamente isso que o salmista falou. Eu e você precisamos entender, cantar ao Senhor, o louvor do Senhor está nos nossos lábios. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, louve ao Senhor. Você pode dizer amém? Louve ao Senhor, exalte a Ele, glorifique o seu santo e excelso nome. Por isso, a palavra de Deus vem e diz: somos preciosos para Deus. Não olhe mais para você com seus olhos. Não aceite o que alguém diga de você, aquilo que não está em linha, em harmonia com aquilo que Deus diz de você. Deus diz para você que você é precioso, você é único. Então viva para manifestar a glória de Deus, aonde você estiver. E olhe, não tenha medo. Você precisa ter precaução sim, mas não tenha medo, porque a própria palavra de Deus nos diz isso. Não temas, porque eu estou contigo. Eu te remi, você é meu. Que nesta manhã, essa palavra fique guardada no seu coração, na sua vida. Por isso nós vamos orar ao Senhor e em seguida nós vamos estar cantando. Quero que